Bom, depois dos nossos problemas tecnológicos, né, que é porque eu inventei de trocar o assunto 15 para as 8, e aí o Fernando estava comigo, eu estava desesperado, porque não era o assunto esse hoje, e era outro, e ainda eu dizia, deve ser para ser. E aí na abertura do Evangelho caiu justamente sobre a mediunidade, né? Que é, na verdade, o dia hoje é sobre a mediunidade, mas caiu bem específico sobre os médiuns, né? O que eu achei bem interessante. E hoje nós vamos entrar nesse assunto sobre as condições fisiológicas dos médiuns, condições psíquicas. Então vamos lá, gente. Quem quiser fazer perguntas pode fazer, e também pode fazer via papel, né? Via carta, telegrama, tá? Depois pega ali para mim os papelzinhos aí, depois se deixa a mão. Para alguém quiser fazer pergunta, tá, gente? Pode ser anônima, quem está vindo pela primeira vez. Bom, o médium pode ser considerado uma criatura anormal? Será que os médiuns são considerados loucos? Anormal não é propriamente o termo. Olha só, a Matilde já começa dizendo que alguma coisa tem, né? É bem engraçado. Anormal não é propriamente o termo, mas trata-se de um indivíduo incomum. Então todo médium é um indivíduo incomum. Nessa época ainda, esse livro foi escrito em torno de 60, 70, e vocês imaginam na época aquela, há 50 anos atrás, existiam menos porcentagem de médios do que hoje. Hoje se torna cada vez mais normal, e anormal é não ser médium ou não ter nenhum tipo de mediunidade, né? Se hoje fosse escrito o livro, certamente eles já iam mudar um pouco, né? É uma criatura inquieta, receptiva e algo aflita, né? Geralmente os médiuns têm essa inquietude, essa ansiedade própria do quê? Né? Do psiquismo, do sistema nervoso, né? Que está sempre aberto ao plano espiritual. Então qualquer companhia espiritual, o médium já sente, já fica meio, né? Pode ficar triste, angustiado, nervoso e etc. Vive por antecipação. Então tem o que? Também tem o que? A ansiedade, né? Certos acontecimentos. Aqui também se referindo o que? Também a mediunidade da evidência, né? Da premonição. Sua hipersensibilidade perispiritual atua com veemência na fisiologia do sistema nervoso. Tá? Hipersensibilidade perispiritual é do perispírito, que nós estudamos no nosso curso de corpos espirituais, né? Kardec que chamou o perispírito todos os corpos, aqueles 4 corpos que envolvem o espírito, né? Que seria o corpo astral, o corpo mental inferior, mental superior e o búdico, são os 4 corpos que Kardec chamou de perispírito e envolvem o espírito. Então, nesse corpo espiritual tem o que? Uma hipersensibilidade. Antes de nascer, os espíritos fazem operações magnéticas no perispírito nosso, antes de nascer. Quando a gente encarna, há um certo desacoplamento entre o corpo espiritual e o corpo físico. E isso provoca uma brecha. E essa brecha é que nos dá, é uma anteninha que nos liga ao plano espiritual. Mas lá no fim eu vou mostrar uma foto para vocês, mais ou menos como funciona, é que agora com o controle ficou meio difícil. Sua hipersensibilidade perispiritual atua com veemência aonde? No sistema nervoso e no endócrino. O sistema nervoso do corpo físico é aquele que manda, digamos assim, na mediunidade. Toda manifestação mediúnica do lado de lá para cá vai atuar diretamente no sistema nervoso, no sistema nervoso simpático, no vago simpático, tá? Além de ser ligado também no sistema nervoso do perispírito, que o nosso corpo astral lá, nosso corpo de espírito, tem também um sistema nervoso. Então atua desse sistema nervoso do corpo astral, que também passa para o corpo físico. E isso ativa também o que? O nosso sistema endócrino, né? São as nossas glândulas. As glândulas que são as 7 principais do sistema endócrino, que é cada um ligado ao quê? Aos chakras, que nós estudamos também no nosso curso. Então, tem algumas glândulas que são principais, né? Sendo a pineal, a que fica no centro do nosso cérebro,
a principal glândula ligada à mediunidade. Isso nós estudamos no nosso curso. Eu vou mostrar uma foto para vocês depois, lá no fim, sobre a pineal, tá? A pineal e a pituitária. Aqui, gente, nós temos também a foto dos nossos chakras, que nós estudamos no curso, para quem não estava presente. E cada um desses chakras está ligado a uma glândula do corpo. Então, quando a gente tem alguma superatividade nesses centros de força que ficam no nosso duplo etérico, eles se ligam diretamente a certa glândula, né? Por exemplo, aqui nós temos o chakra umbilical, que ele ativa diretamente o pâncreas. Se nós formos ver aqui o chakra laríngeo, ele ativa diretamente a glândula tireoide e a paratireoide, né? E aí o que? Libera o que? Os hormônios no nosso corpo. Então todo médium ele tem grande atividade no sistema nervoso e no sistema endócrino, principalmente na glândula pineal. E aqui diz que alguns médiums são pacatos, então não são todos os médiums que são assim, né, nervosos. Tem alguns que são ao contrário, são super quietos e sem qualquer característica, ou seja, tu olha para eles, né, uma pessoa normal, bem quietinha, né? Mas isso resulta de sua mediunidade é menos sensível no campo psíquico, ou seja, o sistema nervoso dele é mais quietinho, vamos dizer assim, para deixar mais tranquilo. Então aqui nós temos dois exemplos de médios, tá? Aqueles que são super nervosos, mais nervosinhos, e os que são mais pacatos, tá? Geralmente os mais nervosinhos são os médios de incorporação, aqueles que sentem os espíritos, tá? Os médios de psicografia, aqueles que psicografam, são os que usam mais o sistema nervoso, sentem os espíritos, tá? Já os mais pacatos, eles são médiuns sonâmbulos e de efeitos físicos. Efeitos físicos são aqueles médiuns que liberam ectoplasma, liberam energia, fluido vital, magnético, mais precisamente ectoplasma, para fazer aqueles fenômenos de aparições tangíveis, que nós vimos também no curso, né, de materialização de espíritos. Esses médiuns liberam o ectoplasma, essa energia esbranquiçada que sai da boca, dos ouvidos, para fazer materializações. Então esses médiuns podem nem ser de incorporação, são médiuns de efeitos físicos. Outro exemplo de médium de efeito físico são aqueles médiuns também que tu nem vê que é médium, mas os espíritos tiram essa substância, esse ectoplasma dele, para fazer batidas, para derrubar coisas. Por exemplo, vem aqui algum aqui, pega esse controle e joga esse controle no chão, né? Para fazer esse fenômeno de mover coisas, que acontece muito nas casas, as casas ditas mal assombradas, é necessário ectoplasma. Então esses médiuns que doam ectoplasma são chamados de médiuns de efeitos físicos, tá? Os médiuns sonâmbulos, agora nós vamos estudar no próximo sábado ou no outro sobre o sonambulismo. Nós já vamos entrar nesse assunto lá do Livro dos Espíritos. Tá? Os médiuns sonambúlicos são aqueles que saem do corpo, né? Estamos aqui, saímos do nosso corpo, vamos a determinado lugar, vemos determinada situação, digamos aqui, nós estamos aqui e vamos visitar alguém em Arroio Grande, tá? Nós saímos do corpo, nosso espírito está lá, vai fazer determinada coisa em algum lugar, numa casa, e o corpo que está aqui acordado vai descrevendo o que o espírito está vendo lá em Arroio Grande. Aí ele fica dizendo assim: agora eu estou entrando pela porta da frente, né? Tem 2 pessoas sentadas na sala. E aí vai descrevendo isso pro doutrinador, se for uma reunião mediúnica, tá? Isso são médiuns sonambúlicos, tá? Eles saem do corpo conscientes e ficam conscientes aqui, acordadinhos também, relatando o que o espírito está fazendo, tá? Ele pode estar em Arroio Grande, pode estar em Brasília, pode estar na Indonésia, no Azerbaijão, tá? Ele vai estar relatando isso, tá, gente? Então, se vocês veem que são 2 tipos de médiuns diferentes. Aqui, então, os sonambúlicos de efeitos físicos são mais pacatos, tu vai olhar para eles e não vai dizer que são médiuns, e tu vai ter outros médiuns que são mais nervosos. Tem outros que são chamados de supermédiuns, que são aqueles que possuem todas essas qualidades, tá? São médiuns de efeitos físicos,
né? Fazem coisas se mover, fazem curas espirituais, são médiuns sonambúlicos, são médiuns de incorporação, são médiuns de psicografia, são médiuns de premonição e várias outras mediunidades. Esses são chamados supermédiuns, né? Que aí entra Chico Xavier, Divaldo Franco e principalmente Jesus, que foi o médium dos médiuns, né? Incontestavelmente. Então, esses médiuns sonambúlicos e de efeitos físicos, a mediunidade é de caráter fenomênico, né? Tem um fenômeno, é visível, né? É bonito de se ver, que a gente diz, né? Um fenômeno. Só é identificado durante o transe. Então, durante o transe que tu vai ver que ele é um médium. Se tu for ver assim, normal no dia a dia, tu não vai perceber, né? Já os médiuns de incorporação é mais notável, porque como o psiquismo às vezes se abala com a aproximação de um espírito, esse médium sente as sensações de depressão, né? Às vezes entra em estados depressivos, que a pessoa não tem nada e mesmo assim está triste, né? E aí fica uma semana, 2 semanas, aquela tristeza, e aquela tristeza vai aumentando, vai aumentando. Às vezes isso não é nada a ver com ela, né? São espíritos que estão ali junto, né? E esses quadros de depressão vão se arrastando. Então, geralmente, problemas psíquicos de depressão profunda estão ligados ao quê? À mediunidade, né? A mediunidade que deve ser desenvolvida, né? Para que se caminhe esses espíritos, que a gente não fique depressivo, né? Que a gente utilize a mediunidade, encaminhe o espírito, no outro dia estou bem, estou ótimo, né? Só para auxiliar eles, não para a gente ficar mal, né? Mediunidade não é para isso. Temos alguma questão sobre essa tela? Hein, gente? Eu não gosto muito de falar, mas tudo que acontece aí, que está aí, acontece comigo. E é muito difícil de passar por essas fases. É difícil, né? Por isso que nós temos que ir estudando e trabalhando para que a gente saiba o que é nosso e o que não é nosso, né? Saber quando eu tenho uma angústia, quando eu tenho uma tristeza, bom, essa tristeza não é minha, então eu não vou pensar nela agora. Mas se tu não souber lidar com isso aí, é muito difícil. Por isso que nós estamos todos aqui, para a gente aprender a lidar com ela e não passar por isso. Porque é uma tristeza quando a gente vê quadros depressivos de obsessão, que às vezes a gente fica anos, a gente vê pessoas passarem anos por depressões. A depressão é uma doença do espírito e dificilmente ela é do seu próprio espírito somente, né? Muitas vezes tem os acompanhamentos espirituais. Isso sem, claro, deixar de lado, gente, quando o teu próprio espírito realmente está doente. Tu tem alguma coisa mal resolvida dentro de ti, de um passado, até mesmo de uma encarnação anterior que tu nem lembra. Mas às vezes, mesmo assim, quando é teu, que o teu espírito está enfermo, dificilmente não tem ainda um acompanhamento espiritual que ainda agrave mais aquela tua situação, né? Então, se já é difícil a gente lidar conosco, imagina lidar com mais 1, 2, 3, 5, 10, 20 espíritos, né? Então, por isso que nós, médiuns, todos precisamos, como já disse, a abertura do Evangelho, foi por isso que eu disse que tinha tudo a ver, precisamos desenvolver e dar um norte para a mediunidade, né? Para que ela seja um auxílio nosso, né? E não uma forma ainda de nos deixar pior. Na tua opinião, qual é o principal objetivo da mediunidade? Qual é o objetivo que a espiritualidade nos dá à mediunidade? Eu acho que em benefício próprio, como já vai falar nas próximas telas, né? A mediunidade é que faz a gente pagar os nossos karminhas, as nossas coisinhas, né? Só que ao mesmo tempo a gente trabalha com a mediunidade, dificilmente tu vai trabalhar para ti. Eles não vai trabalhar para ti somente, né? Se tu for dar uma incorporação, digamos, vai incorporar um espírito que está contigo do teu passado. À medida que tu vai estar ajudando a ti mesmo com aquela mediunidade, né, por outras vezes tu também vai estar ajudando o espírito. Então não deixa de ser por ti e para os outros, né? Dificilmente a mediunidade
ou não exista talvez uma coisa que tu vai trabalhar apenas para ti, né? Alguém mais? Gente, temos uma segunda pergunta aqui, que eu acho que essa é grande. Por que nem todos são saudáveis, apesar de cumprirem os seus deveres mediúnicos, né? Tá lá, trabalhando numa casa, né? 1 ano, 2 anos, cumprindo com a tua tarefa mediúnica, nas reuniões de passe, dando passe, auxiliando as pessoas, incorporando espíritos, psicografando, indo 1, 2 vezes por semana nas reuniões do centro, e tá lá, já faz 3 anos, né? Mas por que nem todos os médiuns são saudáveis? Se tu tá te doando, tu não deveria ser a saúde 100%? Para que tu pudesse, né, te doar mais? Isso é uma pergunta, né? Vamos ver a resposta, né? Geralmente o médium também é um espírito em débito com o seu passado. Olha só a frase. Geralmente, né? Quem que não tem débito com o seu passado? Os espíritos que têm a mediunidade de missão, aqueles que vêm com a mediunidade realmente para ajudar os outros, para fazer pelos outros, que não tem o que? Karma negativo, né? Espíritos que não têm karma negativo, que não tinham quando vieram. Chico Xavier, acredito que não tinha karma negativo, né? Não tinha que pagar nada do seu passado. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Divaldo Franco atualmente, e vários outros, Francisco de Assis e principalmente Jesus, incontestavelmente não veio pagar karma nenhum. Até tem algumas teorias que dizem que Jesus veio ainda para pagar alguma coisa, né? Mas isso é completamente sem fundamento, né? Jesus foi o maior missionário médium dos médios, como eu sempre digo. Então geralmente o médium é um espírito em débito com o seu passado, e a faculdade mediúnica ajuda-o a redimir-se o mais cedo possível. É aquilo que a gente sempre diz, né? Tu tem uma dívida, digamos assim, tu tem uma dívida de 10 mil reais. E aí o teu credor vem te dizer, ó, se tu pagar agora 1.000 reais, tu tá quitada a tua dívida. Semana que vem tu me paga a tua dívida, né? E aí tu vai querer pagar a dívida, né? Mais rápido possível. E a mediunidade é isso aí, gente. A gente escolheu uma forma de pagar uma dívida mais rápido, porque é uma forma de tu trabalhar bastante numa encarnação e poder dar uma amortizada naquela sujeirinha que a gente fez em vidas passadas. Lembrando que o Chico Xavier tinha, talvez fosse Carlos, não sei, agora que ele tinha um ator muito grande numa vista.